Bruno Henrique, que ontem, infelizmente, também não conseguiu fazer uma boa partida, mas a gente não vai falar sobre Bruno Henrique contra o Fortaleza, na derrota por 2-1. Vamos falar da matéria que saiu no Globo Esporte, onde o Jorge Jesus, que atualmente é o técnico do Fenerbahçe, né, acabou de ser anunciado, fez uma lista com alguns nomes e o Bruno Henrique está presente nessa lista e parece que é um dos atletas que o treinador quer contar aí para a temporada junto ao Fenerbahçe. Queria saber de você, começando agora, Castanha, se você vê com bons olhos uma saída do Bruno Henrique, se tem alguma coisa, por exemplo, eu acho que o Bruno Henrique sair, se isso aqui acontecer, o Bruno Henrique tem que sair se chegar uma proposta X. Queria saber quais são as condições que você aceitaria vender e se você estaria apto a vender o atleta, o rubro-negro. Não, eu não. Eu não venderia, não. A não ser que se fosse uma proposta, né, astronômica. O Bruno Henrique não tá bem. Cara, o Bruno Henrique, daqui a pouco ele vai entrar em forma aí. Lembrando que o Bruno Henrique perdeu pré-temporada e depois ainda teve um problema de tendinite no joelho, que é crônica, que ele vai continuar tendo. Então, a gente sempre fala de, não, libera que a gente traz outro. O problema é trazer o outro. Não é fácil, né, a reposição. Pode ver que todos os jogadores que saíram, a reposição não foi à altura. O Rafinha saiu, a reposição foi o Isla. O Pablo Mari saiu, a reposição foi o Gustavo Henrique e Léo Pereira. O Gerson saiu, veio o Andrés Pereira. Então, assim, não é tão fácil. Lembra que quando o Michael saiu, o Flamengo tentou o Cebolinha. Aí seria até um salto, né, de qualidade. Acho que o Cebolinha é mais jogador que o Michael. Mas não conseguiu naquele momento, em dezembro. Ou seja, não é tão fácil uma reposição, né? Então, eu não venderia, a não ser que fosse uma proposta astronômica e recusável, né? Eu sei que ele já tem 31 anos, mas para um time que quer ser campeão, não pode abrir mão do Bruno Henrique, não. Minha opinião. Tem algumas coisas engraçadas nessa questão aí do pedido do Jorge Jesus em tese, né? É a mesma notícia de quando ele vai para o Benfica, lembra? Ele quer o Bruno Henrique, quer o Arão e tal. E não aconteceu nada, né? E aí eu convido a vocês a pensarem, eu fiz isso até na live extra com o Alan. Quais são os jogadores que saem do Brasil com mais de 30 anos? Puxar assim, lembrar de um que tenha saído do Brasil e ido para a Europa com mais de 30 anos? Sai do Brasil para a Arábia, mas para a Europa eu acho difícil. Então, assim, acho o Bruno Henrique um baita jogador. Dependendo do valor, não venderia, né? Teria que chegar aí uma proposta muito boa para eu vender. Aqui, ó. Acharam um, Marcão. Na verdade, dois. Sim. O Rafinha, que vai para o Olympiacos. O Rafinha vai para o Olympiacos, beleza. E o Thiago Galhardo foi para o Celta de Vigo, com 31 anos, ou 30. Isso. Tá, aí o percentual disso nas transações deve dar menos de 1%, né? Então, assim, incomum. Muito Daniel Alves também, mas o Daniel Alves foi pela história do Barcelona. E o Thiago Galhardo, uma situação parecida com o Bruno Henrique, com distância, mas porque o Thiago Galhardo foi o Cudê, que treinou ele aqui no Internacional, e acabou levando para lá, o que seria agora se o Jesus levasse o Bruno Henrique. Então é muito mais por ter trabalhado com o jogador, né, e conhecer o jogador do que propriamente vir aqui observar e levar um jogador. Então, assim, mesmo tendo esses casos, e claro que tem alguns casos, né, o percentual é muito pequeno. Então, assim, é improvável que tenha uma lista dessa que o time turco chega aqui com, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, que eu acho que aí seria um valor legal para se vender o Bruno Henrique. Então, eu acho que isso é mais a mesma história do que foi lá na chegada do Jorge Jesus ao Benfica, olha, estão querendo aqui os jogadores do Flamengo, porque ele trabalhou com todo mundo. Prefiro esperar um pouco, mas eu não consigo acreditar nessa lista dele com o Bruno Henrique, não. Mas, a sua opinião, venderia o Bruno Henrique? Depende do preço. Se chegasse aí 12, 10 milhões de euros, aí balançaria bastante, mas menos que isso eu não venderia, não. Pô, 10 milhões de euros é uma grana, hein, Marcão? Eu venderia aí talvez por uns 30 e poucos milhões de reais, 40. Aí daria Daí talvez seus 7, 8 eu venderia. Por 7 eu vendo o Arão. O Bruno Henrique não. Mas o Arão não chega a 7 não, pô. Então e aí com esse valor você contrata quem, Cleitinho?
Ah, dá para você juntar o valor e pegar, por exemplo, um Cebolinha. Porra, o Cebolinha tá 77. 75, cara. Menos da metade do valor do Cebolinha. Você tinha pega os que 7, dobrar, 8, tinha que bota vender mais 2 jogadores. 6, acabou. Não. A gente sempre fala isso. Eu lembro quando surgiu agora do começo do ano aí do West Ham, né? Gabigol. Porra, o que eu vi lá no chat, lá no meu canal, ih, vende Gabigol, vende. Falei, rapaz, vocês falam em vender o Gabigol. Não, temos o Pedro. Falei, para vende o Gabigol. Não é assim, reposição você não acha assim tão fácil, não. É difícil, irmão. Você tem vários exemplos. Todos os jogadores que saíram, veja a reposição. Vê se alguma a gente deu um salto de melhora. Se alguma foi melhor. Tem um, pô, para. Ei. Melhor. Não repôs ninguém à altura. Dos que saíram, ninguém. Ninguém. Ó, do time de 2019 saiu o Rafinha, o Gerson. Quem mais? Pablo Maria. Pablo Mari. A gente pegou Gustavo Henrique, ou Léo Pereira, aí o que você achar melhor. O Isla e o André. Essas foram as reposições. Mas é isso. Então, é isso. É bem ruim. As reposições são bem ruins no Flamengo. Bem ruins. Porque é difícil, cara. Porque é difícil. É difícil e o nosso mercado também está limitado a esses caras do Bertolucci na Europa, né? É bom que você diga também. Né? Não só do Bertolucci, mas todo mundo que ele tem, né? Ali O Flamengo é o Bertolucci, irmão. Procuração, como por exemplo, Cebolinha não é dele, né? Cebolinha é do Márcio Cruz, mas ele que responde por ele lá, tá respondendo por ele na Europa. O nosso sim é o Bertolucci. Enquanto for isso aí, cara, a gente vai pagar muito caro na reposição. Não sei. O nosso sim trouxe o Bruno Viana. Puta que pariu. Chefiado pelo Fabinho. Doideira. Por isso que eu falo que tem que fazer uma limpa geral, cara. É por isso, é por essas e outras. Vou voltar a falar. Será que não tem ninguém aqui na América do Sul que faça um trabalho legal, que possa ser um cara para chegar aqui, sei lá, né, fazer parte do elenco, botar à frente aí? É duro falar que joga igual o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique tem jogado pra cacete, mas esse ano até nem tanto. Mas, cara, não é possível que a gente não consiga olhar para nenhum mercado sul-americano aqui e achar jogadores bons, baratos. Não é possível. Não é possível. Tem, né, Marcão? Mas aí vai também ser valor alto. Vai ter que... Aí a condição não ajuda, né? E aí tem muito a questão da filosofia que você entende. Isso aí tá bem claro para eles. Eles querem jogador da Europa pronto, porque eles entendem que jogador que vem da Europa chega para jogar. E como 2019 foi sucesso, na reposição do Rafinha, do Felipe Luiz, aí buscaram o Pablo Mari na Europa, trouxeram o Gerson da Europa. Então, é o foco. Tanto que eles foram buscar depois Thiago Maia, Pedro, né? Então, é o foco deles. Agora eles desistiram, mas tentaram muito o Thiago Mendes, né? Então, é o foco deles. Eles acham que depois que vem da Europa, Marcão, tá testado, então vai chegar aqui e vai se dar bem. E aí, enquanto o mercado sul-americano seria uma aposta. Na verdade, todo mundo é aposta, mas eles entendem que o jogador que já passou pela Europa chega aqui mais pronto. Aí, irmão, tem que se discutir o pensamento deles, mas é isso que eles pensam. Eu estava aqui pensando aqui em alguma reposição boa, não foi feita, não. Reposição boa, realmente não teve nenhuma. E aí eu vou te perguntar, Cleitinho, fala agora, eu sei que é difícil assim, rápido, mas pensa numa reposição pro Bruno Henrique. Bruno Henrique hoje não tem jogadores com a mesma característica. Característica do Bruno Henrique 100% não tem. O Cebolinha agrega uma outra característica jogando na mesma posição. Que eu acho que é até mais interessante hoje, entendeu? Eu não acho não, mas o Bruno Henrique é um cara alto, é um cara forte, é um cara de boa impulsão, é um cara veloz. Ele tem muita qualidade. O Cebolinha tudo isso, menos a presença diária, que é a parte que é o que faz o Bruno Henrique ter esse fator. Ele não é um cara alto, ele não é um cara forte. Mas é um cara rápido, é um cara que consegue ter o drible, que o Bruno Henrique não tem tanto. O Bruno Henrique, mas é o cara do tapa na frente para ganhar na velocidade. Drible, tecnicamente o Bruno Henrique... um contra um dele em curto espaço é ruim. O Bruno Henrique, apesar de ter uma boa finalização de fora da área, o Cebolinha também tem, e talvez até melhor. Eu até entendo que a questão do Cebolinha ela é também muito pautada no valor que está relacionado a ele
somado a ele não estar performando no Benfica. E aí ele pode vir para cá e não jogar merda nenhuma e tu ter mais uma vez colocado dinheiro em nada. Acontece. Só que assim, Castel, quando tu falou, tu vai fazer o quê? Vai trazer quem? Eu traria o Cebolinha, eu acho que é um bom nome. Tu vai pagar mais? Vai. É só você não dar os 10 do Pitico, pega o valor do Bruno Henrique e paga, pô. É assim, quer jogador bom? Vai ter mas que... você já vai trazer o Cebolinha, se der tudo certo, mesmo sem a saída do Bruno Henrique. Você vai trazer o Cebolinha para repor uma saída do Michael. Aí, talvez, pelo menos na teoria, você tem um ganho aí de qualidade. Você, né, o Cebolinha, a gente tem muito mais perspectiva em cima do Cebolinha do que do Michael. Apesar do Michael ter feito um ano fantástico aqui. Mas então, é assim. Então, não seria a reposição para o Bruno Henrique, teria que vir mais um. O Paulo Souza reclama muito em as coletivas aí, cansou de. No começo, né? Que não tinha reposição para o Bruno Henrique, jogador de velocidade, um jogador que é finalizador também, né? Que pisa bastante na área, que faz gol de cabeça. Não tem. E aí você ainda perderia esse jogador, sinceramente, é muito complicado, entendeu? Fala, Marcão. Isso aí vai. Por exemplo, o Cebolinha vem mesmo que o Bruno Henrique não saia. Beleza. Aonde jogará o Cebolinha? Nada. Porque se você pegar o mapa de calor, é exatamente no mesmo lugar do Bruno Henrique. Apesar dele poder jogar também pelo lado direito, e já jogou assim vários jogadas, inclusive no Benfica agora ele estava jogando, a gente tem que lembrar também, Marcão, que a gente acabou de falar do Bruno Henrique, tem um problema crônico, né? Não vai jogar todos os jogos, a gente tem um calendário com jogo atrás de jogo, e a gente precisa de elenco. Então, independente disso, agora se você quer botar o seguinte, a final da Libertadores, tu tem que ter os 11 melhores. É difícil até tu falar isso hoje, porque tem que ver quem vai estar melhor lá no momento, né? Mas aí, o Cebolinha tem que estar no time. Ele pode jogar também pelo lado direito, inclusive o Bruno Henrique, que no Flamengo só jogou um jogo pelo lado direito, que foi no último jogo no Maracanã, ano passado, contra o Ceará, que eles inverteram, o Bruno Henrique jogou pela direita e o Michael pela esquerda, né, nesse jogo contra o Ceará no Maracanã, depois da Libertadores, né? E o Bruno Henrique no Goiás, na Alemanha, jogou pelo lado direito. Então, assim, você consegue se encaixar, né, tranquilamente com isso, mas a gente fala, reforçar o elenco, ter um elenco mais qualificado. Eu torço muito para a vinda do Cebolinha, tomara que o Flamengo consiga a contratação do Cebolinha.